Olá para você que assiste a TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais um programa. É com enorme satisfação que nós levamos este Câmara Entrevista até você, cidadão jauense. Para começar este programa, eu leio o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O assunto de hoje, então, é direitos humanos. E para isso eu tenho o prazer em receber o advogado Wagner Parronque, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Jaú. Muito obrigado pela presença, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos então para a primeira pergunta. Nós citamos já no início da entrevista o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948. Doutor, em sua opinião, de lá para cá, quais são os avanços em relação aos direitos humanos e também os retrocessos, se existem retrocessos nesse período todo? Pois nós avançamos bastante. Aliás, a história dos direitos humanos ela foi construída com muito sangue, muita guerra. Inclusive, a Declaração Universal ela é pós-Segunda Guerra Mundial e tentou se estabelecer aí alguns direitos básicos, direitos que já existem pela própria natureza do ser humano. Na verdade, esses direitos eles não deveriam nem estar positivados, porque são questões que, ao ler, como você leu o artigo 1º, já se percebe que todos os seres humanos deveriam nascer livres realmente, deveriam ter direitos iguais, nascer, enfim, dessa forma. Então, isso é um direito natural do ser humano. E de lá para cá, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós avançamos bastante. Nós tivemos bastante avanço na questão racial, na questão da mulher, na questão das minorias, mas tivemos também muito retrocesso. Hoje, por exemplo, com a massificação da informação por meio de redes sociais, por meio da internet, nós podemos perceber que pelo menos nos últimos 10 anos, aí, a crescente cultura que está sendo chamada popularmente de cultura do ódio, em que você não pode expressar uma opinião que em seguida as pessoas que não compartilham da sua opinião, em vez de darem a própria opinião, pretendem atacá-lo, pretendem... chamados haters, os odiadores. Exatamente, exatamente. Então nós tivemos sim alguns retrocessos, principalmente em algumas comunidades mais pobres, em alguns países menos avançados, até mesmo no Brasil nós temos muito problema com o direito humano, mas estamos caminhando e com grande dificuldade, principalmente pelo fato de a população em geral não entender quais são esses direitos humanos, o que o defensor do direito humano ele trabalha, Normalmente a primeira coisa que vem à cabeça da população é a defesa do bandido, é a defesa do malfeitor, a defesa, enfim, daquelas pessoas que por si só e por uma cultura popular equivocada não merecem nenhum tipo de tratamento digno, Justamente essa questão dos direitos e também dos deveres aos quais as pessoas também muitas vezes se esquecem. Então há muito senso comum nessas discussões, Então é um trabalho muitas vezes de conscientização, para que as pessoas tenham realmente um senso crítico em relação ao assunto, não é, doutor? Exatamente. A gente vê que direitos humanos são todos os direitos que são criados num país democrático, num país como o Brasil ou outros países também democráticos em que não há uma ditadura, que não há um regime de exceção, são direitos humanos. Então, você pensar em saúde é um direito humano. Se você pensar em educação, é um direito humano, A liberdade, o direito a ter a sua defesa preservada, enfim, todos esses direitos são direitos humanos. É tudo isso que prega o defensor do direito humano. A Declaração Universal, ela traz 30 direitos básicos, dos quais emergem todos os demais direitos, Você vai pensar em direito do trabalho, de ter um trabalho digno, um trabalho que não te cause nenhum mal à sua saúde, um trabalho que te remunere adequadamente. É um direito básico, um princípio de direito básico do ser humano. E então nós não tratamos apenas
do direito daquele que está periodicamente encarcerado ou periodicamente custodiado pelo Estado, mas também outros direitos existe uma briga para serem preservados. São direitos, inclusive, presentes em nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A Constituição Cidadã, ela trouxe ao bojo de sua Constituição, ou seja, dos seus artigos, vários direitos fundamentais do ser humano que também têm origem aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição ela é um pouquinho diferente de outras constituições de outros países em que preferiu, à época, o legislador constituinte, até mesmo porque vinha de um regime de exceção, estabelecer ali diversos direitos que fossem imutáveis, diversos direitos que fossem de difícil modificação, né? Então, se estabeleceu ali direitos fundamentais do ser humano e que compete ao Estado provê-lo, né? Prover esses direitos e muitas vezes numa situação como a de hoje, existe uma certa dificuldade para o Estado prover, então ele acaba abdicando de prover esse direito e cabe ao advogado, aos defensores de direitos humanos, às pessoas, a população em geral, cobrar do Estado a efetivação desses direitos. Certo. Doutor, em relação à Comissão dos Direitos Humanos aqui da nossa cidade, da OAB Jaú, qual o senhor preside, atualmente é a nova diretoria, né? Eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores como é estruturada a comissão, o trabalho primordial que é realizado, inclusive a comissão que o senhor preside, que foi recentemente empossada, né? Isso. Eu já sou presidente da Comissão de Direitos Humanos desde o mandato passado com o Dr. Júlio, presidente que me convidou. Né, eu aceitei o desafio, a gente sabe da dificuldade de presidir esse tipo de comissão, porque é uma comissão que torce realmente, muitas vezes, o nariz da população, né, que olha, pera lá, quem que é esse aí, o defensor está defendendo direitos humanos, o que é isso e tal. E até mesmo perante autoridades, a gente sente essa resistência. Mas a gente aceitou a ideia, eu conversei com o Dr. Júlio na época e expliquei que eu queria trabalhar a comissão para destruir alguns paradigmas, né, entre eles justamente esses que nós citamos agora há pouco, e de lá para cá a gente vem com o objetivo principal de informar. Esse é o nosso objetivo. Então nós entramos em contato com diversas faculdades, com a sociedade em geral, onde fosse possível fazê-lo, e passamos a trabalhar palestras, debates, aulas mesmo, para poder informar para a população o que faz a Comissão de Direitos Humanos. Né? E agora, durante a gestão do Dr. Mantelli, nós fomos reconvidados, né? E estou participando, tem um grupo bem atuante, um grupo de amigos, colegas advogados aí, que um deles é o Dr. Mike Stussen, o Dr. Paulo Eduardo, o Dr. Vinícius Martins, tá? Que está aqui junto com a gente nessa comissão. E esse trabalho realizado pela comissão é um trabalho muito amplo, porque as atribuições da Comissão dos Direitos Humanos, como o senhor bem disse, atua na informação, levando essa informação à população e também em diversas outras frentes de trabalho também, não é, doutor? Quais são essas frentes de trabalho da Comissão dos Direitos Humanos da OAB? Exatamente. O que acontece? Além de informar, nós também atuamos quando nós somos instados a atuar. Se existe um problema de violação de direitos humanos em qualquer esfera aí das autoridades públicas, nós somos obrigados a passar a ter esse entendimento com a autoridade para evitar esse tipo de circunstância. Se necessário, até mesmo ir ao Poder Judiciário para obstar essa violação. E durante esse tempo que eu estou na presidência, para a informação à sociedade, nós fizemos diversas palestras. Eu vou citar algumas aqui que é muito interessante, que aí a gente vai verificar que realmente não se trata de um tema específico, só aquilo que faz, não. Na verdade, a amplitude é grande, às vezes a questão é grande. A questão dos direitos humanos está presente em diversas situações do dia a dia, do cotidiano. Eu até gostaria que o senhor citasse realmente esse trabalho realizado
com a promoção de palestras, né, assim, justamente com um corpo de advogados que compõem a comissão de grande renome, de grande conhecimento. Então, são em diversas instituições da cidade com temas específicos que essas instituições trabalham, não é, doutor? Exatamente. Você vê, no Tiro de Guerra, nós fomos convidados e nós fomos, fui eu lá dar a palestra sobre direitos humanos da pessoa sob a custódia do Estado, né? Que aí entra realmente aquele direito humano que todo mundo fala, né? Que todo mundo critica. E aí nós fomos recepcionados ali por militares, né? Então vamos imaginar aí a situação de defensor de direitos humanos, né? O pessoal tudo na formação militar. E 7 horas da manhã eu falei, eu vou falar 30, 40 minutos, vou embora rapidinho, ninguém vai perguntar nada. Vai ser Falei rapidinho. 40 minutos, depois eu tive quase 1 hora só de perguntas daquela molecada. Porque é um assunto realmente que, quando ele é colocado de forma ampla, as pessoas passam a se interessar e passam a entender também de uma forma mais aprofundada. Compreender. E aí eles, um jovem, né, de 18 anos, está entrando na vida, né, e é a idade penal, né, ficou bastante curioso para saber quais são os direitos, quais são os deveres, como é que funciona, né, porque muitas vezes eles assistem esses filmes americanos onde se preserva um pouquinho mais os direitos humanos, não vá pensando que é dessa forma, que é bem diferente. Porque são sociedades bem distintas, bem distintas, né, com maturidades diferenciadas, né? Sim. E nós também estivemos na Faculdade Jauense e lá nós tratamos dos direitos humanos na empresa, e especialmente em relação às minorias. E também foi muito legal, foi bacana lá que o pessoal entender que o direito humano também está nessa relação de emprego, na relação do trabalho, né? Na questão do assédio sexual, do assédio moral, da diferença de salário entre negros e brancos, o problema das minorias, né, em si, do deficiente físico, né, que hoje nós chamamos da pessoa que tem certas limitações, né, especiais, né? E nós tratamos sobre esse assunto na faculdade, foi legal, pessoal, muita pergunta também, muita curiosidade. E saímos do tema do encarceramento, saímos do tema da custódia do Estado, né? Certo. Promovemos também um debate na Faculdade de Direito, no Simpósio Jauense de Direito, tá? Sobre o impacto do desrespeito aos direitos humanos pelo Estado e o nascimento e crescimento das organizações criminosas. Aqui nós tratamos, por exemplo, do nascimento do Comando Vermelho, do nascimento do primeiro comando da capital, PCC, né? Do PCC, a questão lá do Carandiru, né? Os piratas da Somália, são todas organizações criminosas que nasceram a partir do desrespeito do Estado. E nós tratamos aqui sobre esse tema específico da ausência do Estado em determinadas comunidades e que obriga aquelas comunidades a, de alguma forma, se defender. E muitas vezes o nascimento dessas formas de se defender, ela começa com boas ideias, mas no desenvolver da caminhada, ela acaba partindo aí para o crescimento de organizações como esta. É justamente o que o senhor disse, né? As pessoas muitas vezes não se dão conta de que a própria desigualdade, a marginalização, né? A falta de oportunidades gera também essa falta dos direitos humanos, né? Da prestação aí pelo Estado justamente proporcionar uma estrutura para que as pessoas tenham acesso às condições, então gera justamente essas organizações que às vezes nós pensamos, em pleno século XXI ainda existem barbaridades sociais, não é, doutor? Exatamente. É o caso específico, por exemplo, das favelas do Rio de Janeiro, onde deixou-se criar ali o tráfico tomar conta, né? E o dono do tráfico acaba, às vezes, até idolatrado pela própria população em volta, porque ele começa a utilizar essa população como massa de manobra contra a polícia, né? Já que o Estado não proporcionou a consciência da pessoa, é que o Estado não proporcionou o que o bandido, o traficante está proporcionando ali na comunidade deles. Então, exatamente. É um assunto bastante complexo e interessante. Acredito que foi tema de longas horas de debate, não é, doutor? Foi muito legal também. Os alunos de Direito dos quartos e quintos anos ali participaram ativamente. Foi bastante interessante o debate. E aí a gente conseguiu desmistificar os motivos do porquê os direitos humanos combatem tanto, por exemplo, a falta de dignidade da pessoa humana que está encarcerada.
né? Que muitas vezes o que a gente pensa é o seguinte: olha, é bandido mesmo, tem que sofrer aquilo lá. Merece. A consciência comum. A consciência comum é essa, mas o problema é que a gente acaba criando verdadeiras universidades do crime, né? Porque nós não proporcionamos àquela pessoa a possibilidade de ela se ressocializar. O que nós temos, na verdade, são verdadeiros depósitos de seres humanos que a sociedade não quer em seu meio. E é isso que, às vezes, acarreta na formação desses grupos para se autodefenderem do próprio Estado. Até porque o princípio do sistema carcerário brasileiro seria da reinserção social. Você não proporcionando condições para que haja essa reinserção, a pessoa possa reformar a sua formação, né? Todo o que ele passou na vida até que ele chegou ali, então realmente vira uma situação, uma escola do crime, como o senhor bem disse, né? Exatamente. Veja que nosso sistema penal brasileiro, ele tem como princípio fundamental a reeducação. Então, num primeiro momento, você encarcera. Você já está dizendo para aquele indivíduo que praticou um crime, que praticou um delito, que a sociedade não tolera aquele tipo de delito. Então, esse é o primeiro impacto que você faz no ser humano que está cometendo o delito. O segundo aspecto é depois reintroduzir na mente daquele ser humano, no aprendizado, no caráter, reconstruir o caráter daquele ser humano para que ele possa voltar à sociedade. Porque se nós tivéssemos outro tipo de pensamento, nós teríamos prisão perpétua, nós teríamos, como muita gente às vezes defende, pena de morte, que são situações que não solucionam. Porque quando o indivíduo sabe que ele nunca mais vai poder sair daquele local, ele não tem por que melhorar. Não tem perspectiva. É por isso até que nossa legislação penal ela tem essa possibilidade de sistemas penais, sistemas de cumprimento de pena diferentes. Regime fechado, semiaberto, aberto, né? Justamente para que o indivíduo sempre tenha uma perspectiva de que ele vai conquistar algo melhor com o passar do tempo e com aquilo que ele vai fazendo dentro da cadeia, dentro do sistema penitenciário. Doutor, em relação então também às denúncias que existem, que a Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão dos Direitos Humanos, recebe. Então, existem muitas denúncias no nosso município. Como essas denúncias são tratadas? Quais são os procedimentos adotados pela comissão diante de denúncias, por exemplo? Tá. Denúncias nós temos muito pouco no nosso município, tá? Normalmente nós temos bastante questões de orientação. Porque às vezes o indivíduo ele procura a comissão, mas não é uma questão que a comissão possa resolver para ele. Sim, ele tem que procurar um advogado, né? Ou se ele não tem condições de pagar, ele tem que procurar a defensoria. Agora, quando existe sim a denúncia de um abuso por parte das autoridades, ou de algo que esteja acontecendo em algum dos sistemas, né, como por exemplo educação, saúde, né, questão de trabalho escravo, essas coisas, a comissão ela toma termo essa denúncia, né? E ouve as autoridades que estão sendo denunciadas, né? E se a gente apurar que é o caso de levar essa denúncia às autoridades que devem tomar parte dela, a gente expede ofício e leva com todas as informações encadernadas, já coletadas as provas e tudo mais, para que a autoridade tome a providência, normalmente o Ministério Público. E esses casos em que a comissão ela atua junto à sociedade são casos em que as pessoas aceitam bem o que a comissão acaba colocando para que o caso seja resolvido. Não há problemas maiores em relação à solução dessas violações de direitos humanos? Não. Normalmente o que acontece a princípio, a pessoa traz para a Comissão de Direitos Humanos uma determinada violação. Vou dar um exemplo, né? Foi obrigada a confessar algo sob tortura. Ainda não aconteceu, pelo menos não durante a minha gestão, nenhum tipo de denúncia dessa qualidade. Mas se houvesse, nós teríamos que atuar perante a autoridade para verificar o que está acontecendo, né? Às vezes até visitar mesmo o preso para verificar como é que foi o exame de corpo de delito, se está tudo em ordem, se está, né? Porque pode eventualmente acontecer, porque é tudo ser humano, né? Então, não que tenha ocorrido
nós não temos problemas muito mais graves desse tipo aqui na cidade. Tá? Mas se ocorrer, a gente tem um aspecto de realmente tentar conversar com a autoridade para que evite essa situação, né? Doutor, no início da entrevista comentamos sobre possíveis retrocessos, né, em relação aos direitos humanos desde a promulgação da Declaração Universal. O senhor comentou a respeito das campanhas caluniosas, das formas de ofensas que existem, principalmente na internet. Foi tema, inclusive, de uma palestra também na faculdade, uma mesa redonda, na Faculdade de Comunicação aqui de Jaú, né, sobre os efeitos dessas publicações maldosas em redes sociais. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito desse tema, que é um tema bastante latente na sociedade atual, né? Com tanto acesso à informação, as pessoas têm essa capacidade de publicação desenfreada de informações. Então, gostaria que o senhor falasse, destrinchasse um pouco mais esse tema para o nosso telespectador. Sim. Nós fomos convidados, né, para participar da mesa redonda da Faculdade de Comunicação Social sobre os efeitos da publicação maldosa nas redes sociais e o direito ao esquecimento. E é um tema bastante interessante nos dias atuais, porque o que nós comentamos ali nessa palestra, e eu acredito que é até comum, que hoje nós temos num único aparelho quase tudo, né? Nós podemos gravar a voz, nós podemos captar imagem, nós podemos fotografar, enfim, nós nos sentimos realmente num Big Brother universal. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa, por maldade ou não, acaba publicando isso numa rede social, ou seja ela fechada ou aberta, e isso acaba causando algum constrangimento, uma humilhação, um problema para aquela pessoa, né? Ou até mesmo coisas íntimas, né? De casaizinhos de namorado, que né, manda foto pro outro, vídeo, que né? Vazam. Esposa com o marido, e muitas vezes vaza, ou então esquece mesmo no celular, leva para consertar, o técnico maldoso também pega lá e joga na rede social. Além disso, é claro, né, como nós havíamos comentado, o que acontece com a internet hoje, a rede social, principalmente Facebook, WhatsApp, é a velocidade da informação. Né? E também o fato de você achar que está numa zona de impunidade, num local onde você pode falar o que você quiser, que você não vai ter não vai sofrer nenhuma punição por conta disso. E criou-se nos últimos anos aí uma ideia de que você pode comentar tudo que aparece na rede, né? Qualquer tipo de informação hoje, qualquer pessoa está comentando. Né? Então, falou, não sei o que, a pessoa vai lá e comenta e... Muitas vezes sem pensar, né? Sem refletir sobre aquela postagem, aquela publicação. Exatamente. E posta lá na rede, e outra pessoa que não gosta daquela ideia, em vez de, talvez, dizer a sua opinião, ela prefere atacar, né, odiosamente a outra pessoa e cria realmente essa cultura aí do ódio. Quem está na mídia sente bastante isso. Se você falar alguma coisa que uma pessoa não gostou, ela já logo em seguida posta te atacando, enfim. Já reage imediatamente. Já reage. Nós temos visto muito, ouvindo aí ou assistindo reportagens, essas coisas, nós temos percebido muito que o pessoal que trabalha com mídia tem sofrido bastante com essa questão. Fica difícil de você dar uma opinião, né? As pessoas não respeitam mais a opinião. Ou você, vou dar um exemplo, na própria política, como está acontecendo hoje, você é de um lado ou você é do outro. Quer dizer, não existe meio termo, né? Não. As pessoas parecem... É o tal do fla-flu, né? Você precisa tomar um partido de um lado ou de outro e brigar como se fossem torcidas de futebol. Então Exato. É complicado, né? Eu tenho assistido, ouvido, inclusive, quando a gente está no carro, ouvindo essas entrevistas, que muitas vezes o entrevistador briga com o entrevistado... porque não é da mesma opinião, então ficou um negócio bastante difícil. O respeito à opinião do próximo às vezes é um princípio aí que tem se perdido, né? Exatamente, então isso faz parte também da nossa comissão. Nós temos tentado falar sobre o assunto a respeito disso, inclusive nós falamos sobre isso também numa outra palestra que aconteceu recentemente das promotoras legais, né? Está aqui na
Nós demos aula lá em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, a Comissão da Mulher Advogada e dos Direitos da Mulher. E falamos também sobre esse assunto, justamente sobre isso, porque às vezes a gente também percebe que quando você vai brigar por algo, você é só aquele algo, não vê mais nada em volta. Eu sou feminista e eu só defendo a mulher, quer dizer, como se eu vivesse sem... E não considera também outras opiniões, né? É importante Exato. você ter o seu posicionamento, porém, abrindo, obviamente, a possibilidade de que outras pessoas coloquem seus posicionamentos, não é? Exatamente. É o que a gente vê, por exemplo, na questão do homossexual, do negro, do branco, né? Ou você é assim ou você é assado. Não se deixa considerar, né? São coisas que abrem amplo debate. Por exemplo, as cotas raciais. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas a gente vê que hoje não é favor ou contra, é o favor, é o contra e você não pode ser a favor. Ou você é contra e não, né? Ou você é a favor, você não pode ser contra, né? Você não consegue debater com uma pessoa esse assunto dentro de um nível de conversa que não se parta para as agressões verbais, para as agressões às vezes até física, né? Então, que é muito pior, né? Já muito pior, já parte para né? Já parte para uma questão bem difícil. Então a gente tem que tomar cuidado até às vezes com o que fala, que não é verdade? Sem dúvida. Doutor, em relação aos projetos futuros da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, são alguns projetos aí que todos já pensam, inclusive nessa linha da informação, da conscientização, um canal no YouTube para aproximar justamente a população, as pessoas desses assuntos, né? E como tem sido essa ideia aí? Esse projeto em breve talvez já esteja pronto? Sim, nós temos esse projeto do canal do YouTube que é para difundir microprogramas, né? Nós entendemos que os programetes de YouTube, aqueles que são mais curtos, de 2 minutos, 3 minutos, a gente consiga passar algum tipo de informação, né? Está caminhando, estamos aí na procura aí de parceiros para um estúdio, para alguma coisa que diminua bastante o custo da OAB, para a gente fazer esses programas. Normalmente com 2 advogados, sempre trocando os advogados, convidando às vezes uma autoridade para falar sobre um determinado assunto, né? E esse canal ficar disponível ali na internet, junto com a fanpage que nós temos também dos direitos humanos ali na rede Facebook, para debater ideias, né? E tentar reacender essas informações aí de forma sem criar... Sem extremismos, né? E essa fanpage, ela está disponível, o endereço no Facebook, basta procurar Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Da OAB já aparece a de Jaú já. Né, por causa da localização. Já localiza. E a rede social no YouTube também será aí uma outra ferramenta que é largamente utilizada para aproximar esses assuntos da sociedade. Exatamente. Também. A ideia é abre o canal, os inscritos já recebem ali o conteúdo, né? As atualizações e a gente difunde também nas outras redes e até na página da OAB, que também nós temos uma página própria aqui da OAB, da Subseção Jaú, né? Um outro assunto também, um outro projeto futuro da comissão da OAB é realizar aí uma mesa redonda entre advogados criminalistas e as autoridades policiais acerca do papel do advogado nos inquéritos policiais. Um outro assunto aí bastante interessante e emergente na nossa sociedade atual, né? Exatamente. É extremamente interessante, até porque foi promulgada uma lei recentemente, né, agora não vou saber falar o número dela, e que ela amplia esse papel do advogado criminalista durante o inquérito policial, dando àquele que está sendo investigado, né, um poder um pouco maior de defesa, já nessa fase pré-processual, né? O que nós tínhamos, o inquérito ele é um pouco mais inquisitivo, a autoridade policial, na verdade, ela trabalha no inquérito para levantar provas para que o Ministério Público possa denunciar alguém, né? Ou seja, para levantar provas para ação penal. E essa lei federal, ela veio e ampliou um pouco mais o papel do advogado. E a ideia da promoção dessa mesa redonda
inclusive nós estamos conversando com autoridades policiais a respeito desse assunto, justamente para tentar ver se a gente consegue criar um protocolo de atuação, né? Porque a lei está aí, mas realmente a gente sabe que existe esse problema que muitas vezes o advogado vai, a autoridade policial, né, está querendo ali agilizar o processo, o procedimento e não é por aí. Pula alguma etapa. Não pode, não é por aí. O advogado, na verdade, o papel do advogado é para auxiliar, porque muitas vezes, em boa parte das vezes, a pessoa que está sendo investigada não é o criminoso, não é o cara que cometeu o delito, e o advogado está mais próximo dele, pode trazer algumas provas, pode indicar algum quesito numa perícia que tem que se realizar, acompanhar uma perícia. Enfim, o trabalho é justamente esse, é promover essa mesa redonda para aproximar as autoridades policiais dos advogados criminalistas. E um terceiro projeto futuro da comissão da OAB também é um debate entre os advogados e autoridades judiciais a respeito aí da prisão após a decisão de segunda instância, um assunto aí também que está sendo amplamente debatido, né? As notícias também recentes deram conta de levantar esse debate, trouxe à tona este assunto. Então é uma outra proposta da Comissão dos Direitos Humanos da OAB-Jaú, não é, doutor? Sem dúvida. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu recentemente, né, por 7 votos a 4, então a gente vê que não é uma unanimidade, de que o acusado, o réu, no processo penal, ele possa ser preso logo após a decisão de segunda instância, sem que tenha sido esgotado todos os meios de recurso. Após a segunda instância, nós temos ainda alguns recursos, como embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, né, eventualmente um embargo de declaração posteriormente à decisão desses recursos, agravos, enfim. São vários os recursos à disposição de quem está sendo acusado para se ver livre da sua acusação, seja por meio de uma ilegalidade cometida durante o processo, durante a fase inquisitorial, não importa. Então, a partir dessa decisão, né, e tendo como orientação o STF, muitos tribunais, embora não vinculados, eles não precisariam decidir dessa forma, já passaram a, então, após o julgamento de segunda instância, determinar a prisão do acusado. Tá? O que, na verdade, a gente entende dessa decisão, assim como protetor de direitos humanos, né, defendente dos direitos humanos, é de que ela está equivocada em relação à Constituição Federal. A Constituição Federal ela diz claramente que ninguém pode ser preso sem antes um processo judicial transitado em julgado, uma sentença transitada em julgado. Significa que é aquela sentença que não tem mais recurso. O que fez o STF, no meu entender, é uma decisão praticamente política, tendo o Estado, não tendo o Estado condições de julgar rapidamente um processo, vamos corrigir isso aqui e deixar prender. Logo na segunda instância. Logo na segunda instância. Tá? Então, isso precisa ser debatido, isso está em discussão. Recentemente nós tivemos uma decisão liminar do Celso de Mello num habeas corpus, entendendo de forma contrária, né? Mas que vai gerar aí realmente algo que já estava consolidado, vai gerar aí um problema social grave, porque vai levar muita gente que inocente pode acabar encarcerada aí por uma porque muitas vezes as decisões de primeira e segunda instância, elas não são a mesma da terceira instância. Às vezes a mesma decisão da primeira e segunda instância não é igual à da terceira. Então acontece esses casos de injustiça, não é? Exatamente. Doutor? Pode ocorrer sim quando a gente fala em STJ e STF, eles são guardiões das leis, né? O STJ das leis infraconstitucionais, o STF da Constituição Federal. Pode ocorrer de uma decisão de primeira e segunda instância ferir uma determinada legislação. E, às vezes, por consequência desse malferimento, por consequência dessa violação, né, o processo ele pode retroagir, ele pode anular uma sentença, pode absolver o réu. Enfim, então, nós vamos pagar novamente pela ineficiência do Estado. Essa é a grande realidade. Olha, não temos condições de julgar
rapidamente um processo aqui em cima. Então vamos deixar prender em segunda instância. Não, peraí. Não é por aí. Você então que aparelhe o Estado de condições para que ele dê à sociedade a resposta rápida, né? Mas não venha com uma violação pior ainda, né? Porque né, como é que você pode ver a Constituição escrito algo X e aí vem a Suprema Corte e diz Y? Peraí. E essa decisão é possível que ela seja revertida? Como o senhor disse, talvez haja possibilidade de mais discussão acerca desse tema. Como que o senhor enxerga essa questão para os próximos, para o futuro próximo aí? Essa questão ainda vai ser, ela carece um pouco de maturidade. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir por 7 votos a 4, ele não editou nenhuma súmula vinculante. Ele não vinculou os estados, justamente para que haja uma discussão nacional a respeito do assunto. E tanto é que agora esse habeas corpus, decidido aí com uma liminar pelo Celso de Mello, ele veio e deu a liminar, né, impedindo que o Tribunal de Justiça encarcerasse alguém com a decisão de segunda instância, né, prendesse, expedisse a ordem de prisão. Então ainda vai ter muita discussão até chegar realmente a unanimidade. Perfeito. Doutor, já chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço em relação aos direitos humanos na sociedade atual. Como o senhor enxerga de uma avaliação geral em relação, como fizemos no início da entrevista, dos direitos humanos desde a declaração e na nossa sociedade atual, né, como o senhor enxerga essa questão dos direitos humanos, fazendo uma balança tanto dos pontos, né, dos avanços e também dos retrocessos, né? Nós estamos caminhando por uma sociedade, né, para uma sociedade que tenha mais igualdade, mais fraternidade e liberdade, como previam os iluministas desde a época da Revolução Francesa? Eu acredito que estamos caminhando bastante. A sociedade brasileira ela tem modificado bastante o seu entendimento, ela passa a não ter mais tolerância, ela passou a ser mais intolerante com as coisas erradas. Nós percebemos isso nos últimos anos aí, com a atuação forte e firme do Ministério Público, da Polícia Federal, das polícias em geral, no combate principalmente à corrupção, que eu acho que é a raiz de todo o mal, né? Então eu acredito sim que a sociedade brasileira ela vai desenvolver, ela está caminhando para ser uma sociedade um pouquinho mais madura, uma sociedade que exige um pouco mais dos seus governantes, e que aquele que já pensa em entrar para a política para se enriquecer ilicitamente, para corromper a sociedade, ele passe a pensar 2 vezes antes de empreender de fazer esse empreendimento, vamos dizer assim. Então eu acredito sim que nós temos muito para melhorar, mas já caminhamos bastante. Mas o Brasil republicano está caminhando sim aí a passos, mesmo que lentos, mas rumo a um futuro realmente com a nação que nós desejamos ser realmente, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Falamos então aqui com o doutor Wagner Parronch, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB aqui de Jaú. Muito obrigado pela presença, doutor. Volte sempre. Obrigado. Agradecemos também a participação, a sua audiência aqui nessa entrevista. Lembrando que essa entrevista é reprisada nos nossos canais 61.4, sinal aberto digital, 52 do cabo da Connect Core, canal 10 da NET, e também pelo YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Você encontra esta e outras entrevistas, podendo também comentar, enfim, dar a sua contribuição. Nós agradecemos a sua audiência. Até o próximo Câmara Entrevista. Tchau!